Ponto importante. Não podemos ter um testemunho contrário àquilo que nós oramos. Ou seja, enquanto eu estou orando, faço confissão da palavra soberana divina e na sua presença deposito minha expectativa. Mas quando estou diante dos homens ou das provas, anulo a semeadura de oração. Então, gente, isso aqui é para quando você está em um processo, decidiu adquirir o hábito de orar por sua vida financeira. Você começa a ter esse hábito, constrói em você esse hábito. Nós construímos esse hábito de orar por nossa vida financeira. Mas tá, aqui um ponto muito importante para esses que estão aí já construído em si esse hábito. Aqui fala que o primeiro passo é nós orarmos, certo? Então comecei a orar, você começou a orar, tá bom. Mas, como aqui está falando, o poder da confissão é muito maior do que imaginamos. Nossas palavras são sementes e quando autenticamos a bênção com uma confissão positiva, imediatamente é ligada no céu a nossa bênção. Portanto, não podemos ter um testemunho contrário àquilo que nós oramos. Ou seja, enquanto estou orando, faço confissões da palavra soberana, divina, e na sua presença deposito minha expectativa. Mas quando estou diante dos homens, por provas, anulo a semeadura. Então, como é que eu anulo a semeadura da minha vida? Como é que eu anulo a minha oração na minha vida financeira, Ingrid? Vou citar aqui alguns exemplos. Um desses exemplos é quando reclamamos, quando murmuramos, quando agigantamos os problemas e minimizamos nossa fé. Um exemplo, a seguinte fala é muito frequente no nosso dia a dia. As coisas estão muito difíceis, tudo é muito caro. Quem me dera se eu pudesse adquirir. Estou orando, se desatentar para a minha oração e vir que eu mereço, isso anula nossa oração. Então, toda vez que você tem algum desses comportamentos aqui, ou então toda vez que eu tenho um desses comportamentos aqui, eu estou anulando a minha oração na minha vida financeira. Então, a gente precisamos vigiar muito naquilo que fazemos durante o dia. Porque a nossa linguagem precisa estar autenticada, alinhada com aquilo que fazemos. Por exemplo, se eu estou orando para Deus sobre a minha vida financeira, mas no dia a dia eu estou murmurando, eu estou reclamando, eu estou agigantando. E como agigantar o nosso problema, Ingrid? É você colocar o seu problema maior que sua fé. É você colocar aquele problema maior que o próprio Deus. E nós sabemos que não há problema nenhum nesse mundo maior que o nosso Deus. Né, gente? Não é verdade, gente? Então, a gente faz isso sem perceber. A gente faz isso no nosso cotidiano. A gente faz isso automaticamente, muitas das vezes. Então, a gente precisa muito vigiar naquilo que falamos. E se estamos orando, nossa linguagem precisa estar alinhada com aquilo que fazemos. Porque, caso contrário, gente, não vai servir de muita coisa a nossa oração. Porque eu oro de um lado, mas no meu dia a dia estou falando também, fazendo coisas que vai de ao contrário com aquilo que eu estou orando. Certo? Então, a palavra muito frequente que eu escuto é: ah, quem me dera. Tipo, se essa pessoa já está se desprezando, quem me dera. Se a gente olhar a palavra de Deus, gente, o melhor dessa terra é para nós. Mas Deus coloca lá seus princípios, as condições que precisamos fazer, adotar em nossa vida para então adquirir aquilo que estamos pedindo para Ele. Então não é por merecimento, gente. Porque se fosse por merecimento, a gente estava tudo lascado. Porque se não fosse a graça de Deus na nossa vida, a gente estava tudo lascado. Nós precisamos nos apropriar do que a palavra de Deus diz a nosso respeito, do que ela fala em nosso respeito. Então, se a Bíblia está falando que se quiseres me obedecer e comeres melhor dessa terra, o que eu preciso para alcançar e comer melhor dessa terra, Ingrid? Obedecer a sua palavra. Simples, gente, obedecer. Obedecer não é só de boca, obedecer com ação, com atitudes. Porque é muito fácil de falar, difícil é o viver. Então, precisamos alinhar a nossa linguagem com aquilo que fazemos. A minha linguagem precisa estar alinhada com aquilo que eu faço. E a minha ação precisa estar alinhada com aquilo que eu estou falando. Elas precisam estar alinhadas, gente. Porque muitas das vezes nós estamos falando algo
e vivendo outra coisa. Então, quando você começa aqui, você está nesse processo de oração, mas só a oração já aprendeu hoje aqui que não é suficiente, certo? Então, quando você começa a orar, para sua vida financeira, que Deus venha abençoar, abrir as portas, enfim, jejuar por ela. Mas, por outro lado, como a gente aprendeu hoje, que não é só a oração não é suficiente, que a minha atitude precisa estar atrelaçada, alinhada com aquilo que eu falo, então, a gente observa aqui. Esses comportamentos que eu citei aqui, se a gente não vigiar e começar a praticar eles, gente, a gente vai anular a nossa oração sim. A nossa oração não vai ter êxito, não vai ter efeito nenhum. Porque eu estou falando algo e fazendo outra coisa. Como eu citei aqui, a reclamação, tudo é motivo de reclamar, tudo é motivo de reclamação. Então reclama da chuva, do sol, do que tem, do que não tem, e assim vai. Murmura. A murmuração, gente, a murmuração e a reclamação, gente, é uma linguagem do inferno, pra quem não sabe. Tá? Então, todas as vezes que você reclama, todas as vezes que você murmura, você está abrindo, atraindo as portas do inferno para a sua casa, para a sua vida. Então, todas as vezes que você, então, além de você afastar, anular a sua oração pela sua vida financeira, você está atraindo. Atraindo o que, Ingrid? Maldição. Atraindo contenda, atraindo abismo, atraindo tudo de ruim para sua casa, para sua vida. Então vigia nas suas reclamações, vigia na sua murmuração, porque murmuração e reclamação é a linguagem do inferno. Da mesma forma que a gratidão, a linguagem de agradecer, o estilo de vida de gratidão atrai o favor de Deus para sua vida, atrai coisas boas, bênçãos, riqueza para sua vida, do contrário também é verdade. Então muito cuidado aí, gente. Outro ponto, minimizar a nossa fé. Interessante que a gente faz isso, gente. Isso não, assim, isso na nossa vida é algo sorrateiro. A gente, no dia a dia, a gente acaba, um exemplo, a gente se depara, vou citar um exemplo aqui. Muitas das vezes são na área financeira, no casamento, na área emocional, na área ministerial, profissional, seja qual for a área, gente. Muitas das vezes, sem a gente perceber, a gente acaba agigantando aquele problema, esquecendo do nosso Deus, esquecendo de tudo aquilo que a gente já vivenciou, que a gente já viveu, por meio da nossa fé em Deus. Então, nós esquecemos de tudo aquilo que Deus já operou em nossa vida, nós esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez, de tudo aquilo que já operou em nós, por meio de nós esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez, esquecemos do que Deus já fez na sua palavra, do que Deus já fez num tempo anterior. Nós esquecemos. E começamos a adorar aquele problema, a adorar aquela situação ao ponto de ser maior, colocar ela como no pedestal como maior. A gente não fala isso. Mas no nosso dia a dia, como é que está? Nosso procedimento em relação à nossa fé. Como que a gente está se comportando, nos deparando com o problema em nossa vida, seja qual for a área. Ninguém tá escape de problema, gente. Ninguém tá escape de passar por um momento difícil, ninguém tá escape disso. Mas como a gente está nos comportando, como eu estou me comportando, lidando com essas situações que acontecem no meu dia a dia. Porque isso é para todo mundo, não é só para mim, não, é para todos nós que estamos nessa terra. Enquanto eu não morrer, a gente vai lidar com problemas. O problema não é o problema em si. O problema é como a gente lidar com esses problemas. Que muitas das vezes nós somos reprovados em agigantar nosso problema e minimizar nossa fé. Colocando nossa fé no bolso. Pisando, ignorando, rejeitando nossa fé. O próprio Deus, gente. Então a gente fala que a gente tem fé. Fala que a gente é homem e mulher de fé, mas na realidade nossas atitudes estão mostrando outra coisa. O oposto daquilo. E outro ponto. A linguagem. As coisas estão difíceis. Tudo é muito caro. Ah, quem me dera. Estou orando, Deus atentar para mim, ó. Olha essa linguagem, gente. Então, se você aí se identifica nessa linguagem aqui, gente, vigie. E mude de comportamento enquanto há tempo. Realinhe a sua conduta,